Meu nome é Jéssica, tenho 29 anos e nunca pensei que seria responsável pela ruína completa da minha irmã Amber. Quando ela roubou meu depósito não reembolsável de $25.000 para o local do meu casamento dos sonhos e o usou para o próprio casamento dela, fiquei arrasada. A expressão de satisfação dela quando me contou ainda me assombra. O que Amber não percebeu foi que, ao roubar o local do meu casamento, ela me deu a oportunidade perfeita para desvendar sua vida de mentiras cuidadosamente construída. Antes de mergulhar neste drama familiar que mudou tudo, adoraria saber de onde você está assistindo. Deixe seu local nos comentários abaixo. Se você já teve um familiar que traiu sua confiança, clique em curtir. Histórias de vingança familiar como a minha nos lembram que o karma sempre cobra suas dívidas. Então, inscreva-se se quiser ver mais histórias de justiça feita. Agora, deixe-me levá-la de volta ao ponto em que tudo começou. Crescendo em uma casa colonial bem conservada nos subúrbios de Boston, Amber e eu sempre fomos retratadas como irmãs perfeitas. À primeira vista, nossa família de classe média alta parecia perfeita. Meu pai, Lawrence, era um contador de sucesso. Minha mãe, Catherine, lecionava no colégio local, e minha irmã e eu estávamos sempre bem vestidas e educadas em público. Mas, a portas fechadas, uma dinâmica muito diferente acontecia. Desde que comecei a formar memórias, Amber, que é 3 anos mais velha, estabeleceu um hábito de pegar minhas coisas. Tudo começou de forma bastante inocente. Ela pegava meus brinquedos emprestados sem pedir e os devolvia quebrados, ou lia as anotações do meu diário para as amigas para se divertir. Esses podem parecer conflitos típicos entre irmãos, mas o que tornou nossa situação única foi a reação dos nossos pais. Em vez de corrigir o comportamento da Amber, eles o permitiram. Jéssica, você precisa aprender a dividir com a sua irmã, dizia minha mãe, ignorando completamente o fato de que dividir implicava consentimento, que eu nunca dei. Ela é mais velha e precisa dessas coisas mais do que você agora, acrescentava meu pai, reforçando a hierarquia que definiria nosso relacionamento até a idade adulta. Nossa casa de infância tinha 4 quartos, mas quando fiz 13 anos, Amber decidiu de repente que queria o meu quarto porque tinha uma iluminação melhor para sua penteadeira. Em vez de dizer não, meus pais me mudaram para o quarto menor, perto da lavanderia barulhenta. Quando reclamei, minha mãe simplesmente disse: "Sua irmã está passando por uma fase difícil, Jéssica. Por favor, tente ser compreensiva." Lembro-me de chorar até dormir naquela noite, me perguntando o que tornava Amber tão especial. Esse padrão continuou durante todo o ensino médio. Quando entrei para a equipe de líderes de torcida, Amber de repente se interessou por torcida também. Apesar de terem achado aquilo ridículo no ano anterior, ela não só se juntou ao time, como meus pais gastaram uma fortuna em aulas particulares para garantir que ela se tornasse capitã. Quando ganhei um concurso de redação, Amber reclamou até que meus pais a ajudaram a enviar uma inscrição tardia que misteriosamente recebeu uma menção honrosa. Apesar dessa tensão latente, mantivemos a aparência de proximidade. Postávamos fotos de irmãs nas redes sociais, fazíamos compras juntas e, para quem estava de fora, parecíamos inseparáveis. A verdade era bem mais complexa. Eu amava e ressentia minha irmã, um estado emocional conflitante que carreguei até a vida adulta. Depois da faculdade, fiz direito, enquanto Amber alternava entre empregos no mercado de marketing, sem nunca encontrar seu lugar, mas sempre se recuperando graças às conexões dos nossos pais. Conheci Ryan durante meu 2º ano em um escritório de advocacia em Boston, onde ambos trabalhávamos. Ele era inteligente, gentil e, o mais importante, percebeu imediatamente o charme ofensivo de Amber. "Sua irmã parece estar te observando com muita atenção", comentou ele após nosso 3º encontro, quando Amber, por coincidência, apareceu no mesmo restaurante. "É quase como se ela estivesse te estudando." Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Mas Ryan estava certo. Amber não queria apenas as minhas coisas. Ela queria a minha vida, ou pelo menos a parte que ela considerava melhor que a dela. Quando Ryan e eu começamos a namorar a sério, o comportamento de Amber mudou visivelmente. De repente, ela também precisava de um relacionamento. Marcos entrou em nossas vidas na festa de aniversário dos meus pais, 6 meses depois de eu começar a namorar Ryan. Alto, impecavelmente vestido e transbordando confiança, ele se apresentou como um investidor financeiro que havia retornado recentemente para Boston, depois de fazer fortuna em Nova York.
Meus pais ficaram imediatamente impressionados com suas histórias sobre clientes famosos e propriedades de luxo. Amber, vendo a aprovação deles, apegou-se a ele imediatamente. O relacionamento deles progrediu a toda velocidade. Enquanto Ryan e eu construímos nossa conexão cuidadosamente, com base em valores compartilhados e compatibilidade genuína, Amber e Marcus pareciam estar em uma corrida. Quando Ryan me pediu em casamento depois de 2 anos, com um anel de diamante modesto, mas significativo, que havíamos escolhido juntos, Amber anunciou seu noivado com Marcus apenas 3 semanas depois. Seu anel era ostentoso, um diamante tão grande que parecia quase cômico em sua mão esguia. Marcus acredita que o tamanho do diamante reflete o tamanho do seu amor, ela me disse, com um olhar me desafiando a discordar. Atrás dela, minha mãe sorria de orgulho. Ryan e eu começamos a planejar nosso casamento para setembro do ano seguinte. Queríamos algo elegante, mas com significado, e a busca pelo local perfeito se tornou meu projeto de paixão. Depois de visitar 8 locais diferentes, encontrei Hawthorne Estate, uma mansão histórica com jardins de tirar o fôlego e um salão de baile imponente que combinava perfeitamente com a nossa visão. A propriedade só realizava 12 casamentos por ano, e eles tinham exatamente um sábado disponível durante o mês que preferíamos. Precisamos agir rápido, disse-me a coordenadora do local, Diane. Esta data já terá sido marcada amanhã se você não garantir. O depósito era alto, $25.000 não reembolsáveis, mas, depois de consultar Ryan, decidimos que valia a pena. Saquei o dinheiro da minha poupança pessoal, dinheiro que eu vinha guardando desde o meu primeiro emprego, aos 16 anos, e entreguei o cheque com as mãos trêmulas. Diane me garantiu que eu tinha feito a escolha certa. Seu casamento será absolutamente mágico aqui, prometeu, entregando-me uma pasta com o contrato e o recibo. Já consigo imaginar. Quando compartilhei a notícia com minha família, todos pareceram genuinamente felizes por nós. Até a Amber nos parabenizou e pediu para ver fotos do local. Meus pais sugeriram um jantar comemorativo e, pela primeira vez, senti que meu marco estava sendo devidamente reconhecido. Se eu tivesse notado o olhar calculista de Amber enquanto ela folheava o folheto do local, talvez eu pudesse ter evitado o que aconteceu em seguida. Setembro em Hawthorne será perfeito para você, disse ela, devolvendo o folheto. Estou pensando em um casamento no inverno, algo diferente. Acreditei nela. Esse foi meu primeiro erro. 2 meses depois de garantir Hawthorne Estate, eu estava no trabalho revisando contratos quando meu telefone vibrou com uma mensagem de Diane, a coordenadora do local, só confirmando que a papelada para a mudança de data chegou. Ok. Estou muito animada para 15 de junho em vez de setembro. As rosas do jardim estarão deslumbrantes então. Olhei para o meu celular, confusa. Eu não tinha alterado nenhuma data. Ryan e eu tínhamos escolhido setembro especificamente porque combinava melhor com nossas agendas de trabalho e nos dava tempo suficiente para planejar. Liguei para Diane imediatamente. Deve haver algum engano, eu disse quando ela atendeu. Eu nunca solicitei uma mudança de data. Houve uma pausa desconfortável antes de Diane responder. Estou olhando a papelada agora, Jéssica. Foi enviada na semana passada por Amber Wilson. Ela tinha o código de autorização do contrato original e disse que estava cuidando dos preparativos enquanto você estava ocupado com o trabalho. Ela mencionou que vocês eram irmãos, então presumi. Meu sangue gelou. O que exatamente ela mudou? Bem, tudo, admitiu Diane, parecendo cada vez mais desconfortável. A data agora é 15 de junho, e o nome da reserva foi alterado para Amber Wilson e Marcus Blackwood. Ela enviou um e-mail autorizando a transferência com a sua assinatura. Você não aprovou? Eu mal conseguia respirar. Não, absolutamente não. Depois de uma conversa difícil, Diane explicou que, legalmente, como Amber tinha os códigos de autorização e o que parecia ser minha aprovação assinada, a mudança era vinculativa. O depósito não reembolsável de $25.000 havia sido transferido para o evento da Amber. E se eu quisesse a data original de setembro, precisaria pagar outro depósito integral, supondo que a data ainda estivesse disponível, o que, como Diane lamentavelmente me informou, não estava. Outra pessoa o havia reservado poucas horas depois de Amber lançá-lo. Sentei-me no meu escritório, com as mãos tremendo de raiva e descrença. Ryan me encontrou lá 1 hora depois, ainda com o olhar perdido na tela do meu computador.
Ela roubou nosso espaço, eu disse quando ele perguntou o que estava acontecendo. Amber conseguiu os códigos de autorização e transferiu tudo para o nome dela. Ela vai se casar em Hawthorne em junho. Naquela noite, meus pais convidaram os dois casais para jantar. Eu não contei a eles o que aconteceu, querendo confrontar Amber pessoalmente. Quando Ryan e eu chegamos, Amber e Marcus já estavam lá, taças de champanhe nas mãos. Temos notícias empolgantes, disse minha mãe, emocionada, assim que entramos. Amber e Marcus adiantaram a data do casamento. Encontraram o local perfeito. Olhei diretamente para Amber. Hawthorne Estate para 15 de junho. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Sim. Não é incrível? Sei que você também já tinha dado uma olhada, mas quando ligaram avisando que tinham cancelado para junho, eu simplesmente não pude deixar passar. É a estação perfeita para os jardins. Eles não ligaram para você, eu disse, com a voz trêmula. Você roubou minha reserva. Você transferiu meu depósito. O quarto ficou em silêncio. Meu pai pigarreou, desconfortável, enquanto o sorriso da minha mãe vacilou. Marcus pareceu genuinamente confuso, olhando de Amber para mim. Não seja tão dramática, Jéssica, Amber finalmente disse, com um aceno de desdém. Eu te fiz um favor. Setembro é temporada de furacões de qualquer maneira, e não é como se você não conseguisse encontrar outro lugar. Você falsificou minha assinatura, eu disse. Você cometeu fraude. Ryan colocou a mão no meu braço, me apoiando silenciosamente, mas me impedindo de dizer algo de que pudéssemos nos arrepender. Meu pai finalmente falou. Tenho certeza de que é só um mal-entendido. Amber, você realmente aceitou a reserva da Jéssica? A expressão de Amber endureceu um pouco antes de ela começar a chorar. Achei que ela não se importaria. Os investidores do Marcus só estarão na cidade em junho, e este lugar significa muito para mim. A Jéssica sempre foi sensata. Achei que ela entenderia. Para meu horror, minha mãe se moveu para confortar Amber. Claro que ela entende. Você não, Jéssica? Sua irmã adora este lugar, e você pode procurar outro. Há muitos lugares lindos em Boston. Ela roubou $25.000 de mim, eu disse, incrédula. Minhas economias de uma vida inteira, que usei como depósito. Bem, interrompeu meu pai, se o problema é o dinheiro, talvez possamos ajudar com isso, embora eu tenha certeza de que Amber acabaria pagando. Amber fungou dramaticamente. Claro que sim, assim que a próxima rodada de investimentos do Marcus for concluída. O que me lembra, pai, você teve a chance de olhar aqueles papéis que te enviei. O Marcus está oferecendo à família uma oportunidade especial de investir. E assim, de repente, a conversa mudou do roubo dela para a suposta oportunidade de investimento de Marcus. Ryan e eu assistimos ao jantar mais desconfortável da minha vida, observando minha irmã não só roubar o local do meu casamento, como também convencer meus pais a considerarem investir no negócio do noivo dela. No dia seguinte, Ryan sugeriu que falássemos com o advogado sobre a situação do local. Ela falsificou a assinatura, Jace. Isso é criminoso. Podemos lutar contra isso. Mas, depois de consultar um colega especialista em direito contratual, descobrimos que Amber tinha sido esperta. A autorização veio da minha conta de e-mail real. Ela deve ter acessado de alguma forma, e a assinatura digital correspondia perfeitamente à minha. Sem provas de que ela invadiu minhas contas, seria difícil provar a fraude. O local estava agindo de boa fé, e o contrato os protegia exatamente desse tipo de disputa. Apesar da dolorosa traição, Ryan e eu concordamos em comparecer à festa de noivado de Amber e Marcus no fim de semana seguinte. Em parte para manter a paz com minha família, mas também porque eu ainda estava tentando entender como minha irmã podia fazer aquilo comigo. A festa foi realizada no apartamento de luxo recém-adquirido no centro de Boston, uma cobertura deslumbrante de 2 andares com vista panorâmica para o porto. Como eles conseguem pagar por este lugar? Ryan sussurrou enquanto observávamos as bancadas de mármore italiano e os móveis personalizados. Achei que você tinha dito que a Amber estava desempregada de novo. Ela está, confirmei. Deve ser tudo o dinheiro do Marcus. À medida que a noite avançava, me vi sozinho na varanda, precisando de um momento longe da vanglória de Amber e da bajulação dos meus pais.
A porta de correr de vidro estava parcialmente aberta, e eu podia ouvir Marcus e Amber conversando em voz baixa no escritório dele, ao lado da varanda. A conexão com a família Wilson é perfeita, dizia Marcus. A reputação do seu pai no mundo da contabilidade nos dá credibilidade imediata. Assim que ele investir, seus colegas o seguirão. Ele está revisando o prospecto agora, respondeu Amber. Eu disse a ele que estamos oferecendo um retorno mínimo de 20%. Marcus riu baixinho. Ninguém questiona retornos assim quando pensa que está obtendo acesso privilegiado. Seus pais vão trazer pelo menos mais 5 investidores, cada um com contribuições mínimas de $250 mil. Isso deve nos manter até depois do casamento e cobrir o depósito do local que tive que transferir, acrescentou Amber. Jéssica estava tão brava. Esqueça ela, Marcus dispensou. Quando terminarmos, sua família verá qual irmã fez a melhor escolha. Só garanta que seu pai assine os papéis esta semana. O negócio da propriedade em Belgrado não vai esperar. Afastei-me da sacada, com a mente a mil. Algo na conversa deles me fez pensar. Retorno garantido de 20%? Apressar meu pai para investir? Imóveis em Belgrado? Parecia bom demais para ser verdade. E na minha área de atuação, isso geralmente significava que sim. A conversa que ouvi na festa de noivado de Amber e Marcus continuou a me incomodar. Como advogada com experiência em direito empresarial, eu sabia que retornos garantidos de 20% eram, na melhor das hipóteses, altamente suspeitos e, na pior, indicativos de fraude. Minha preocupação não era mais apenas com a Amber roubando o local do meu casamento. Eu temia que meus pais pudessem estar se envolvendo em algo perigoso. Quando voltei ao trabalho na segunda-feira, decidi usar o acesso ao banco de dados jurídico do meu escritório para pesquisar sobre Marcus Blackwood e sua empresa de investimentos, a Blackwood Capital Partners. O que encontrei, ou melhor, o que não encontrei, foi perturbador. Marcus afirmou ter um MBA da Wharton e um histórico de investimentos imobiliários bem-sucedidos em Nova York, mas não havia nenhum Marcus Blackwood listado em nenhum banco de dados de ex-alunos da Wharton. Sua empresa foi registrada em Delaware há apenas 14 meses, com pouquíssimas informações públicas disponíveis. O endereço listado para seu escritório em Nova York era um serviço de escritório virtual que oferecia encaminhamento de correspondências e salas de reunião ocasionais. Isso não parece certo, murmurei para mim mesmo, imprimindo os documentos que havia encontrado. Ryan, que trabalhava no mesmo andar, passou pela minha sala durante o almoço. No que você está trabalhando? Perguntou ele, notando a pilha de papéis na minha mesa. Hesitei antes de responder. Apesar de tudo, Amber ainda era minha irmã. Estou investigando os negócios do Marcus. Tem alguma coisa estranha. Ryan sentou-se à minha frente. Depois do que Amber fez com o local, eu não ficaria surpreso se o noivo dela fosse tão desonesto quanto. Mostrei a ele o que havia descoberto até então. Ryan, que tinha formação em direito financeiro, imediatamente identificou outros sinais de alerta. Os registros da empresa dele na SEC mostram $50 milhões em ativos sob gestão, mas não há comprovação. E veja só esses imóveis de investimento que ele afirma possuir, Ryan apontou para uma lista. 3 desses empreendimentos em Belgrado nem existem. Trabalhei em um caso envolvendo imóveis sérvios no ano passado. Nas 2 semanas seguintes, investiguei mais a fundo. Usando meus contatos profissionais, descobri que Marcus havia operado anteriormente com um nome diferente, Mark Blackwell, na Flórida, onde havia sido investigado por comandar um esquema de investimentos, mas havia deixado o estado antes que as acusações fossem apresentadas. Seu padrão era consistente: mirar em indivíduos ricos por meio de conexões pessoais, prometer oportunidades exclusivas de investimento com retornos excepcionalmente altos, usar dinheiro de novos investidores para pagar os primeiros investidores e manter um estilo de vida luxuoso para criar aparência de sucesso. Era a definição clássica de um esquema Ponzi. Meu estômago revirou quando percebi o que isso significava. Marcus não era apenas um fraudador. Ele estava usando Amber para acessar as economias de aposentadoria dos meus pais e sua rede profissional. E Amber, consciente ou inconscientemente, o estava ajudando. Eu me deparei com uma escolha impossível: expor Marcus e potencialmente implicar minha irmã ou ficar em silêncio enquanto meus pais e seus amigos perdiam suas economias. Ryan me incentivou a relatar o que eu havia descoberto.
Isso não é mais só sobre você e Amber, disse-lhe gentilmente. Pense em todas as outras pessoas que serão prejudicadas se você não fizer nada. Mas e se a Amber estiver envolvida? Perguntei, expressando meu medo mais profundo. E se ela souber exatamente o que ele está fazendo? Ryan pegou minha mão. Então ela fez a escolha dela, Jace. Assim como fez a escolha do local do nosso casamento. Passei 3 dias ponderando minhas opções, quase sem dormir enquanto considerava as consequências de cada caminho. Durante esse tempo, Amber ligou para perguntar se eu seria sua madrinha. Eu sei que você ficou chateada com a questão do local, disse ela casualmente, como se tivesse pegado um suéter emprestado sem pedir, em vez de ter roubado $25.000 e o local dos meus sonhos para o casamento. Mas somos irmãs. Ninguém além de você poderia ser minha madrinha. A audácia dela reacendeu minha raiva. Depois do que você fez, você espera que eu fique ao seu lado no meu local? Ah, Jéssica, ela suspirou, sempre tão dramática. É só um prédio, e tecnicamente é meu agora. Mamãe e papai acham que você está sendo infantil com toda essa situação. Você contou a eles que falsificou minha assinatura? Que roubou meu depósito? Prefiro pensar nisso como uma realocação de recursos para onde eles causarão maior impacto. Marcos disse que meu casamento será publicado na revista Boston. O seu teria sido simplesmente comum. Depois daquela conversa, decidi fazer uma última tentativa para confirmar minhas suspeitas antes de agir. Criei uma conta de e-mail falsa e entrei em contato com várias incorporadoras imobiliárias em Belgrado, perguntando sobre parcerias com a Blackwood Capital Partners. As respostas confirmaram meus piores temores. Ninguém jamais tinha ouvido falar da empresa ou dos empreendimentos que Marcos alegava estar financiando. Naquela noite, enviei uma denúncia anônima à Comissão de Valores Mobiliários, SEC, por meio do programa de denúncias, fornecendo as evidências que havia reunido sobre o esquema fraudulento de Marcos. Não mencionei o possível envolvimento de Amber, dizendo a mim mesma que ela poderia realmente desconhecer o que seu noivo estava fazendo. 3 dias depois, recebi uma ligação de uma agente do FBI chamada Natalie Cortez. Recebemos sua dica sobre Marcus Blackwood, disse ela sem rodeios quando atendi. Na verdade, estamos investigando-o há vários meses, mas as informações que você nos forneceu nos dão conexões que estávamos ignorando. Meu coração disparou. Vários meses? Então, você já sabia que ele comandava um esquema Ponzi? Suspeitamos, mas não conseguimos provar a conexão entre a operação atual dele e seus esquemas anteriores na Flórida e no Arizona. Sua documentação das propriedades em Belgrado e os materiais de solicitação de investimento que você forneceu foram extremamente úteis. Engoli em seco. O que acontece agora? Continuamos construindo nosso caso, explicou o agente Cortez. Essas investigações levam tempo para garantir que tenhamos tudo devidamente documentado antes de efetuarmos as prisões. Enquanto isso, preciso pedir que você mantenha sigilo absoluto sobre esta conversa. Claro, concordei. Mas meus pais estão considerando investir com ele. Há algo que eu possa fazer para avisá-los sem comprometer sua investigação? Infelizmente, não, disse ela com firmeza. Qualquer comportamento incomum pode alertar Blackwood de que estamos atrás dele. No entanto, posso garantir que estamos agindo o mais rápido possível e acreditamos que estaremos prontos para agir nas próximas semanas. Depois da ligação, senti-me aliviada e apavorada ao mesmo tempo. As autoridades já estavam investigando, o que validou minhas preocupações, mas eu não podia avisar minha família sem colocar todo o caso em risco. Tudo o que eu podia fazer era esperar e tentar agir normalmente, inclusive concordando em ser madrinha da Amber. No domingo seguinte, meus pais nos convidaram para um brunch. Amber passou a refeição inteira discutindo detalhes do casamento, mostrando fotos de arranjos florais caros e convites personalizados. A propósito, Jéssica, disse minha mãe enquanto limpava os pratos, estávamos pensando que você e Ryan poderiam querer contribuir com as despesas do casamento, já que vocês estão economizando dinheiro agora que precisam encontrar um local menor para o casamento. Quase engasguei com o café. Como é? Bem, Amber e Marcos estão se esforçando ao máximo para o seu dia especial, meu pai interrompeu. O orçamento está um pouco apertado, e como madrinha, seria um gesto gentil. Olhei para Amber, que sorriu inocentemente.
Achei que os 20% de retorno sobre o investimento do papai cobririam mais do que os custos do seu casamento, disse eu, incisivamente. Um lampejo de algo, alarme. Culpa. Passou pelo rosto de Amber antes que ela se recompusesse. Os investimentos do Marcos são separados do nosso casamento, obviamente, embora ele tenha se oferecido generosamente para ajudar a mamãe e o papai a aumentar o fundo de aposentadoria deles. Mais tarde, quando Ryan e eu estávamos saindo, ele me puxou de lado na entrada da garagem. Preciso te contar uma coisa, disse ele, parecendo desconfortável. Na festa de aniversário dos seus pais no mês passado, quando você estava ajudando sua mãe na cozinha, a Amber me encurralou no corredor. Meu estômago embrulhou. O que aconteceu? Ela tomou uns drinks e começou a dizer que você e eu não éramos feitos um para o outro, que eu merecia alguém mais interessante. Ele desviou o olhar, visivelmente envergonhado. Aí ela tentou me beijar. Eu a empurrei imediatamente, mas ela riu como se fosse uma piada. Senti como se tivesse levado um soco. Por que você não me contou isso antes? Eu não queria causar mais problemas entre vocês dois e, sinceramente, pensei que fosse só a Amber bêbada e inapropriada. Mas depois de tudo o que aconteceu com o local, me pergunto se há algo mais. Naquela noite, descobri por meio de amigos em comum que Amber andava contando às pessoas que Ryan estava planejando me deixar, que nosso relacionamento estava em crise. Uma coisa era roubar o local do meu casamento, mas tentar minar meu relacionamento e espalhar mentiras sobre meu noivo ultrapassou um limite que eu jamais imaginaria que Amber cruzaria. Qualquer culpa persistente que eu sentisse por denunciar Marcos desapareceu. Seja lá o que tenha acontecido em seguida, Amber e Marcos foram os responsáveis. Nas semanas seguintes à minha conversa com o agente Cortez do FBI, mantive a fachada de uma irmã que me apoiava a contragosto. Fui à degustação de bolos da Amber, concordei com seus monólogos intermináveis sobre a disposição das mesas e até sofri na prova do vestido de madrinha que ela escolheu deliberadamente para não ficar nada bem em mim. Lavanda não é bem a sua cor, ela refletiu enquanto eu estava no pedestal do salão nupcial, com o vestido mal cortado me deixando com uma aparência pálida e quadrada. Mas combina tão bem com o meu tema. Nos bastidores, continuei reunindo evidências. Usando minha expertise jurídica, documentei cuidadosamente todos os aspectos questionáveis dos negócios de Marcos que pude encontrar, sem levantar suspeitas. Descobri que ele abriu e fechou 7 empresas de investimento diferentes na última década, cada uma seguindo o mesmo padrão de altos retornos prometidos, seguidos por misteriosos fracassos empresariais. Compilei registros mostrando como sua empresa atual, a Blackwood Capital Partners, era estruturada de forma idêntica às suas operações fraudulentas anteriores. Certa tarde, o agente Cortez ligou com uma atualização. Conectamos Blackwood a contas nas Ilhas Cayman para onde ele tem canalizado fundos de investidores, ela me informou. Mas ainda estamos trabalhando para conectar todos os pontos e chegar ao caso mais sólido possível. Meus pais assinaram os papéis de investimento na semana passada, contei a ela, com a voz tensa de preocupação. Eles estão planejando transferir uma parte significativa das economias da aposentadoria para ele depois que o CDB vencer no mês que vem. Houve uma pausa na linha. Estamos fazendo tudo o que podemos para agir rapidamente, senhorita Wilson. A documentação que a senhora forneceu foi inestimável. Minha irmã está implicada? Perguntei finalmente, a pergunta que me assombrava. A voz do agente Cortez tornou-se cuidadosamente neutra. Investigaremos as evidências aonde quer que elas nos levem. Se sua irmã tem conhecimento ou participação em fraude financeira, isso será determinado à medida que o caso avança. Não foi a confirmação que eu esperava, mas foi a resposta honesta que eu esperava. Depois que desligamos, sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o convite de casamento que havia chegado naquela manhã. Um cartão grosso creme com letras douradas anunciava o casamento de Amber e Marcos na Hawthorne Estate, meu espaço, comprado com meu depósito, dali a apenas 3 semanas. Ryan me encontrou lá, com o convite amassado na minha mão. Você está bem? Perguntou ele, sentando-se ao meu lado. Não sei, admiti. Uma parte de mim quer acabar com tudo isso antes que meus pais percam as economias, mas outra parte sente que a Amber merece o que quer que esteja acontecendo com ela. Que tipo de pessoa isso faz de mim? Ryan pegou minha mão. Isso te torna humana. Amber te traiu de uma das piores maneiras que uma irmã poderia fazer, e é natural querer justiça.
Mas você também está tentando proteger seus pais e outras pessoas inocentes de serem enganadas. Seus motivos não são pura vingança. Suas palavras me confortaram, mas eu ainda sentia o peso do que estava por vir. Ao denunciar Marcos, eu havia desencadeado eventos que provavelmente destruiriam o casamento da minha irmã e possivelmente a levariam à prisão, caso ela estivesse conscientemente envolvida no esquema dele. A ideia me deixou fisicamente doente. No entanto, eu não conseguia ver outra opção ética. Como se sentisse minha luta interna, Ryan acrescentou: às vezes, fazer a coisa certa não é bom, Jace. Isso não significa que não seja certo. Naquela noite, minha mãe ligou para discutir o chá de panela da Amber, que eu deveria ser a madrinha. A conversa rapidamente se transformou em reclamações sobre minha aparente falta de entusiasmo. Sua irmã está se esforçando ao máximo para incluir você no dia especial dela, apesar da sua atitude em relação à situação do local, ela repreendeu. O mínimo que você poderia fazer é demonstrar alguma felicidade genuína por ela. Mordi a língua, sabendo que era inútil discutir, mas então minha mãe acrescentou algo que me pegou de surpresa. Amber mencionou que as coisas entre você e Ryan parecem tensas ultimamente. Se você está com problemas de relacionamento, querida, é melhor lidar com eles agora, antes do seu casamento. Embora Amber ache, e eu concordo, que talvez Ryan não seja o par certo para você. Ele sempre foi tão previsível. Perceber que Amber estava tentando ativamente sabotar meu relacionamento com Ryan e minha própria mãe fez algo dentro de mim estalar. Ela não só havia roubado meu local e meu depósito, como agora estava tentando envenenar meus pais contra o homem que eu amava. Ryan e eu estamos perfeitamente felizes, eu disse friamente. Amber não tem a mínima ideia do que está falando. Bem, ela disse que o viu almoçando com aquela assistente jurídica bonitinha do seu escritório. Aparentemente, eles pareciam bem próximos. Outra mentira. Ryan tinha trabalhado durante o almoço a semana toda em um caso importante. Mãe, por favor, pare, eu disse com firmeza. Amber está mentindo para você. Ryan jamais me trairia, e estou cansada dela espalhando boatos sobre nós. Jéssica, minha mãe parecia genuinamente chocada. Sua irmã jamais te machucaria intencionalmente. Se ela mencionou ter visto Ryan com alguém, tenho certeza de que estava apenas preocupada. Depois daquela conversa, qualquer culpa que eu ainda sentia sobre o que poderia acontecer com Amber desapareceu. Ela não era apenas uma espectadora dos planos de Marcos. Ela era ativamente manipuladora e vingativa por mérito próprio. No dia seguinte, recebi outra ligação da agente Cortez. Aceleramos nosso cronograma, ela me informou. Com base em novas informações, acreditamos que Blackwood está se preparando para transferir uma grande quantia de dinheiro para o exterior após seu casamento. Vamos começar a efetuar as prisões nos próximos 10 dias. Meu coração batia forte. O casamento é em 2 semanas. Não posso te dar a data exata em que tomaremos providências, disse ela cuidadosamente, mas aconselho você a se preparar para acontecimentos que podem coincidir com eventos relacionados ao casamento. A implicação era clara. O FBI poderia efetuar prisões durante ou por volta do casamento de Amber e Marcos. O timing parecia quase poético. O local que ela havia roubado de mim poderia se tornar o cenário de sua maior humilhação. Como madrinha, eu deveria ajudar Amber a se preparar para o dia do seu casamento. Assumir esse papel, sabendo o que poderia acontecer, me encheu de emoções conflitantes. Eu não era uma pessoa vingativa por natureza. Mas depois de tudo que Amber tinha feito, o roubo, as mentiras, as tentativas de minar meu relacionamento, eu não conseguia me obrigar a avisá-la. Se você já sofreu uma traição de alguém em quem confiava, especialmente da família, sabe o quanto isso dói. E quando essa traição é calculada e implacável, às vezes a única solução vem de ver a justiça sendo feita. Eu estava me aproximando desse momento e, apesar de tudo, uma parte de mim ainda se perguntava se eu estava fazendo a coisa certa. Mas então me lembrei de todas as vezes que Amber me roubou sem consequências. E eu sabia que desta vez seria diferente. A manhã do casamento de Amber amanheceu brilhante e clara, um dia perfeito de junho que parecia zombar da tempestade que eu sabia que estava se formando. Cheguei ao Thorne Estate às 8 horas, carregando meu vestido lilás de madrinha e uma nécessaire. A mansão histórica parecia ainda mais bonita do que quando a visitei pela primeira vez.
Jardins floridos, a fachada imponente recém-pintada e a equipe atarefada com os preparativos para o que deveria ter sido o meu dia especial. Amber já estava na suíte nupcial, cercada pelas outras 3 madrinhas, todas amigas da época da faculdade, que claramente não sabiam como ela havia conseguido aquele espaço. Finalmente, disse ela quando entrei, mal tirando os olhos do celular. Preciso que você verifique a entrega das flores. As rosas devem ser rosa claro, não rosa comum. E diga à mamãe para parar de incomodar o buffet. Sem cumprimentos, sem agradecimentos, apenas exigências. Típico da Amber. Obedientemente, fui verificar as flores, que eram, claro, exatamente do tom que Amber havia especificado. Enquanto eu confirmava a entrega, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, operação prosseguindo conforme o planejado. Agentes em posição às 14 horas. Veja o agente Cortez. O FBI estaria aqui durante a cerimônia, marcada para as 15 horas. Minhas mãos tremiam levemente quando voltei para a suíte nupcial. As horas seguintes foram uma confusão de penteados, aplicação de maquiagem e lidar com o comportamento cada vez mais exigente de Amber. Minha mãe esvoaçava ao redor de sua filha favorita, ajeitando o véu e exclamando sobre como ela estava linda, mal reconhecendo minha presença. Jéssica, você precisa de mais blues, minha mãe criticou enquanto eu terminava de me maquiar. Você está desbotada nesse vestido. O vestido que Amber escolheu, lembrei-a baixinho. Minha mãe franziu a testa. Não comece com essa atitude hoje. Este é o dia especial da sua irmã, e espero que você a apoie, não importa quais problemas você tenha tido no passado. Engoli minha resposta e apliquei mais blues. Amber me olhou no espelho e sorriu, claramente curtindo a dinâmica. À medida que as horas passavam e nos aproximávamos da cerimônia, minha ansiedade aumentava. O que exatamente aconteceria quando o FBI chegasse? Esperariam até depois dos votos ou interromperiam a cerimônia em si? Amber seria presa junto com Marcus ou apenas interrogada? Apesar de tudo, a ideia da minha irmã algemada me embrulhava o estômago. Às 14h30, nos alinhamos para a procissão. Pelas janelas, pude ver os convidados sentados no jardim onde a cerimônia aconteceria. Da minha posição, também notei vários homens e mulheres discretos, de ternos escuros, posicionando-se ao redor da propriedade. Um deles acenou levemente em minha direção, um agente federal, sem dúvida. Amber estava radiante em seu vestido de grife, alheia ao que estava prestes a acontecer. Por um breve momento, pensei em chamá-la de lado, dar-lhe algum aviso enigmático que pudesse poupá-la da humilhação pública. Mas então ela se virou para mim com um último golpe. Tente não parecer tão miserável nas fotos, Jéssica. Sei que você está com inveja porque vou me casar aqui primeiro, mas você realmente deveria ser grata. Vou até deixar você participar depois de todo o esforço que você tem feito. Qualquer impulso de avisá-la desapareceu. A música da procissão começou e, uma a uma, as madrinhas caminharam pelo corredor. Quando chegou a minha vez, saí para a luz do sol, forçando um sorriso enquanto passava pelas fileiras de convidados, muitos dos quais, percebi com uma pontada de tristeza, provavelmente eram investidores no plano de Marcus. Tomei meu lugar no altar e observei Amber flutuar pelo corredor de braços dados com nosso pai, a imagem da perfeição nupcial. Marcus esperava no final, parecendo elegante e confiante em seu smoking, não como um homem prestes a ser preso por múltiplas acusações de fraude. A cerimônia começou com o celebrante falando sobre amor, confiança e honestidade, palavras que soaram vazias dadas as circunstâncias. Enquanto Marcus e Amber trocavam seus votos personalizados, prometendo estarem um ao lado do outro em qualquer situação que a vida trouxesse, notei um movimento atrás dos convidados sentados. 3 homens e 2 mulheres de ternos escuros aproximavam-se discretamente de direções diferentes, convergindo para a área do altar. A agente Cortez estava entre eles, com o rosto profissionalmente neutro enquanto se posicionava ao lado, aguardando precisamente o momento certo. O celebrante acabará de dizer: se alguém souber de algum motivo pelo qual esses 2 não devem se casar, fale agora ou cale-se para sempre, quando a agente Cortez se adiantou. Marcus Blackwood, anunciou ela claramente, erguendo seu distintivo: sou a agente especial Natalie Cortez, do FBI. Tenho um mandado de prisão contra você pelas acusações de fraude com valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Os convidados ofegaram coletivamente.
Marcus congelou, sua atitude confiante cedendo enquanto olhava freneticamente ao redor, talvez procurando uma rota de fuga, mas os agentes federais haviam se posicionado estrategicamente. Não havia para onde correr. O rosto de Amber perdeu a cor. "O que é isso?" ela perguntou, olhando de Marcus para os agentes e depois para mim. "O que está acontecendo?" O agente Cortez continuou profissionalmente. "Por favor, coloque as mãos atrás das costas, Sr. Blackwood." Quando outro agente se aproximou com algemas, Marcus de repente apontou para mim. "Ela fez isso", gritou ele. "Jessica Wilson. Ela está tentando sabotar nosso casamento desde o começo." Todos os olhares se voltaram para mim. Mantive uma expressão cuidadosamente neutra, sem confirmar nem negar a acusação. O choque de Amber estava se transformando em raiva à medida que a realidade da situação se tornava evidente. "Jéssica", sibilou ela, "o que você fez?" Antes que eu pudesse responder, o agente Cortez interrompeu. "Esta prisão é o resultado de uma investigação federal de meses de duração sobre os esquemas fraudulentos de investimento do Sr. Blackwood. Agora, senhor, por favor, coopere, ou adicionaremos resistência à prisão às suas acusações." Enquanto Marcus era algemado e levado embora, o caos se instalou entre os convidados. Alguns se apressavam com perguntas, provavelmente investidores preocupados com seu dinheiro, enquanto outros saíam às pressas, talvez não querendo ser associados ao escândalo. Meus pais abriram caminho pela multidão para alcançar Amber, que havia caído nos degraus do altar, com seu vestido branco perfeito se acumulando ao redor dela. Minha mãe a abraçou enquanto meu pai se virava para mim, com o rosto em uma mistura de confusão e acusação. "Você sabia disso?" ele perguntou. "Eu tinha suspeitas sobre as práticas comerciais de Marcus", respondi cautelosamente. Relatei essas preocupações às autoridades competentes, como qualquer advogado responsável faria. No dia do casamento da sua irmã, minha mãe gritou, erguendo os olhos de Amber com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Como você pôde ser tão cruel?" "Eu não escolhi o momento", eu disse, o que tecnicamente era verdade. O FBI conduziu sua própria investigação e tomou suas próprias decisões sobre quando agir. Amber levantou a cabeça de repente, com o rímel escorrendo pelas bochechas. "Você sabia que isso ia acontecer hoje. Você ficou lá como minha dama de honra, sabendo que eles viriam prender Marcus." Encontrei seu olhar firmemente. "Assim como você, que estava ali, sabendo que tinha roubado meu espaço e meu depósito." "Aquilo foi diferente", ela gritou. "Aquele lugar era simplesmente idiota." "E isso é só um casamento idiota", retruquei friamente. "Pelo menos é assim que você veria se tivesse acontecido comigo em vez de você." Meu pai se colocou entre nós. "Chega, Jéssica. Você não vê que sua irmã está arrasada? O que quer que Marcus tenha feito não tem nada a ver com ela." Eu não tinha tanta certeza disso, mas guardei esse pensamento para mim. Raya apareceu ao meu lado, segurando minha mão em apoio enquanto o agente Cortez se aproximava do nosso grupo familiar. "Senhorita Wilson", ela se dirigiu a Amber com um tom profissional, mas não indelicado, "preciso lhe fazer algumas perguntas sobre o seu conhecimento das atividades comerciais do Sr. Blackwood. Podemos fazer isso aqui ou em nosso escritório, mas precisa ser agora." Amber olhou para ela, incrédula. "Quer me interrogar? Eu sou a vítima. Meu casamento foi arruinado." A expressão do agente Cortez não mudou. "Senhora, temos evidências sugerindo que a senhora tinha conhecimento e possivelmente estava envolvida na solicitação de investimentos para os esquemas fraudulentos do Sr. Blackwood. Estou lhe dando a cortesia de uma conversa em particular antes de decidir se as acusações formais são justificadas." A cor desapareceu do rosto de Amber novamente, pela primeira vez, vi medo genuíno em seus olhos. Meus pais pareciam em estado de choque. "Amber não se envolveria em nada ilegal", insistiu minha mãe. "Deve haver algum engano." O agente Cortez simplesmente repetiu, "Precisamos falar com sua filha agora." Enquanto Amber era levada para interrogatório, meus pais se voltaram contra mim com fúria e decepção. "Como você pôde deixar isso acontecer?", perguntou minha mãe. "Sua própria irmã." "Eu não fiz a Amber se associar a um criminoso", eu disse com firmeza, "e certamente não a fiz roubar o local do meu casamento ou tentar sabotar meu relacionamento com Raya. O que quer que esteja acontecendo agora é consequência das próprias escolhas dela." Meu pai balançou a cabeça.
Você sempre teve ciúmes da sua irmã. Nunca pensei que chegaria tão longe para machucá-la. As palavras deles me magoaram, mas não fiquei surpreso. Aos olhos deles, Amber não fazia nada de errado, e eu sempre seria o vilão da história dela. Enquanto se afastavam para encontrar Amber, Ryan apertou minha mão. Você fez a coisa certa, ele me tranquilizou. Marcus estava defraudando pessoas, incluindo seus pais. Isso teria acontecido eventualmente, com ou sem a sua dica. Assenti, mas o peso dos acontecimentos do dia finalmente me atingiu. Eu queria justiça, mas assistir ao dia perfeito da minha irmã implodir de forma tão espetacular me deixou com sentimentos complexos, não exatamente arrependimento, mas um certo peso que eu não havia previsto. Enquanto os convidados se dispersavam e os fornecedores do casamento começavam a desmontar o que deveria ter sido uma celebração, fiquei nos jardins da Hawthorne Estate, o local que deu início a toda essa cadeia de eventos, e me perguntei o que aconteceria em seguida. Os dias que se seguiram ao casamento desastroso de Amber foram caóticos. Marcus permaneceu sob custódia federal, confiança negada por ser considerado um risco de fuga. A investigação do FBI revelou que sua fraude foi ainda mais abrangente do que se pensava inicialmente, quase 50 milhões de dólares de mais de 100 investidores, incluindo meus pais, que haviam comprometido 200 mil dólares de suas economias para a aposentadoria. Amber foi liberada após interrogatório sem acusações imediatas, embora o agente Cortez tenha me informado que a investigação sobre seu possível envolvimento estava em andamento. Ela voltou para a casa dos nossos pais, e seu sonho da cobertura de luxo foi destruído quando o FBI congelou todos os bens de Marcus. A cobertura da mídia foi imediata e brutal. Casamento de socialite de Boston é invadido pelo FBI, dizia uma manchete. Fraudador financeiro preso no altar, proclamava outra. Alguns artigos mencionavam a disputa entre irmãs sobre o local do evento, retratando Amber como vítima e vilã em um drama familiar complexo. Mantive distância da minha família durante esse período, incapaz de encarar as constantes acusações e culpas. Meus pais deixaram várias mensagens de voz, cada uma mais acusatória que a anterior, sugerindo que eu havia orquestrado a prisão de Marcus especificamente para humilhar Amber. Eles pareciam incapazes de reconhecer que sua amada filha havia roubado meu espaço, tentado sabotar meu relacionamento e possivelmente participado de uma fraude. 2 semanas após o desastre do casamento, Ryan e eu estávamos jantando em casa quando meu telefone tocou com uma ligação da agente Cortez. Achei que você deveria saber, disse ela após breves cumprimentos, que descobrimos e-mails entre sua irmã e Marcus que demonstram claramente que ela sabia da natureza fraudulenta dos negócios dele. Apesar de tudo, meu coração apertou. Que tipo de e-mails? Discussões sobre quais potenciais investidores visar, estratégias para usar suas conexões familiares e o reconhecimento explícito de que os retornos prometidos não poderiam ser obtidos legitimamente. O agente Cortez fez uma pausa antes de acrescentar: também há evidências de que ela estava ativamente envolvida no recrutamento de vários amigos de seus pais para o esquema. Fechei os olhos, absorvendo a confirmação das minhas piores suspeitas. Ela vai ser indiciada? O Ministério Público dos Estados Unidos está analisando as provas agora. Queria avisá-lo porque também há várias mensagens discutindo especificamente a questão do local. O que eles dizem? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Sua irmã escreveu para Marcus dizendo que alugar o seu espaço era, abre aspas, matar 2 coelhos com uma cajadada só, conseguir o local perfeito para o casamento e, ao mesmo tempo, ensinar a Jéssica que eu sempre ganho, fim das aspas. Ela também mencionou que o depósito de 25 mil dólares viria de fundos que deveriam ser devolvidos aos investidores iniciais. A crueldade calculada daquilo me atingiu em cheio. Amber não tinha tomado meu espaço por impulso. Ela tinha deliberadamente planejado me prejudicar, usando dinheiro obtido de forma fraudulenta para isso. Depois de encerrar a ligação com o agente Cortez, compartilhei a informação com Ryan. Não estou surpreso, disse-lhe gentilmente. Por tudo que você me contou sobre seu relacionamento com Amber, ela sempre foi calculista quando se tratava de tomar o que é seu. No dia seguinte, recebi um telefonema inesperado da minha avó, Ruth, mãe do meu pai, que morava em uma comunidade de aposentados na Flórida. Sempre fomos próximas, embora eu não falasse com ela desde antes do casamento da Amber. Jéssica, ela disse quando atendi, com a voz afetuosa, mas séria, tenho ouvido coisas preocupantes dos seus pais. Acho que está na hora de você e eu termos uma conversa sobre sua família.
Ela sugeriu que nos encontrássemos em um pequeno café perto de seu apartamento, pois estava visitando Boston para uma consulta médica. Na tarde seguinte, encontrei-a esperando em uma mesa de canto, elegante como sempre, com seu vestido azul simples e brincos de pérola. Obrigada por vir, disse ela, abraçando-me com força antes de nos sentarmos. Quero que saiba que não compartilho a visão dos seus pais sobre os acontecimentos recentes. O alívio tomou conta de mim. Você não acha que eu deliberadamente quis estragar o casamento da Amber? A avó Ruth balançou a cabeça. Acho que você fez o que qualquer pessoa ética faria diante de evidências de fraude. O momento foi infeliz, mas necessário. Depois de pedir o chá, ela cruzou as mãos sobre a mesa e me olhou com uma expressão que não conseguia interpretar direito. Tem uma coisa que você deveria saber sobre seus pais e o relacionamento deles com a Amber, começou. Algo que pode ajudar a explicar, mas não desculpar, a forma como eles sempre a favoreceram. Inclinei-me para a frente, curiosa apesar de tudo. Antes de Amber nascer, sua mãe teve uma gravidez muito difícil, explicou a avó Ruth. Ela foi aconselhada a interromper a gravidez para sua própria segurança, mas recusou. Houve complicações durante o parto e, depois, os médicos disseram aos seus pais que ela não poderia ter mais filhos. Isso era novidade para mim. Mas eles me pegaram. A avó Ruth assentiu. 3 anos depois, contra todas as expectativas médicas, sua mãe engravidou de você. Mas, em vez de te verem como o milagre que você era, receio que tenham visto sua chegada como uma ameaça. Uma ameaça a quê? Ao vínculo especial que formaram com Amber. Passaram 3 anos dedicando todo o seu amor e atenção a ela, acreditando que ela seria sua única filha. Quando você nasceu, eles temeram que amá-la igualmente pudesse, de alguma forma, diminuir o que tinham com ela. Ela suspirou profundamente. Tentei dar-lhes razão, mas eles desenvolveram um medo irracional de que Amber se sentiria substituída ou esquecida se não a reafirmassem constantemente sobre seu status especial. Recostei-me, atordoada com a revelação. Então, toda vez que a favoreciam em detrimento de mim? Não foi porque te amavam menos, disse a avó Ruth rapidamente. Foi uma tentativa equivocada de compensar uma suposta perda de exclusividade que Amber nunca vivenciou. Com o tempo, tornou-se um hábito que não conseguiam abandonar, e Amber aprendeu a explorar. Lágrimas brotaram dos meus olhos enquanto eu processava essa informação. Décadas de me sentir em segundo plano foram repentinamente lançadas sob uma nova luz, não menos dolorosa, mas pelo menos um pouco compreensível. Por que você está me contando isso agora? Perguntei. Porque essa situação com Marcos e o casamento levou tudo a um ponto crítico, respondeu ela. Seus pais estão enfrentando a ruína financeira por causa do ponto cego que tem em relação a Amber, e ainda estão tentando protegê-la em vez de reconhecer o papel dela no que aconteceu. Enxuguei uma lágrima. Eles estão me culpando. Sim, e isso acaba agora. A voz da avó Ruth assumiu um tom determinado. Já falei com ele sobre esse padrão e como tem sido destrutivo para as 2 filhas. Seu pai não reagiu bem, mas acho que sua mãe está começando a enxergar a verdade. No dia seguinte, decidi que era hora de confrontar meus pais diretamente. Dirigi até a casa deles, sabendo que Amber provavelmente estaria lá, mas me sentindo pronto para enfrentá-la também. Quando cheguei, minha mãe atendeu a porta, parecendo cansada e mais velha do que eu me lembrava. Jéssica, ela disse com óbvia surpresa, não estávamos esperando você. Eu sei. Posso entrar? Ela hesitou antes de se afastar. Na sala de estar, meu pai estava sentado lendo o jornal enquanto Amber estava encolhida no sofá, mexendo no celular. Os dois olharam para cima quando entrei. O que você está fazendo aqui? Amber perguntou friamente. Vim falar com todos vocês, respondi, permanecendo de pé enquanto me encaravam. Acho que está na hora de termos uma conversa honesta sobre o que aconteceu e por quê. Meu pai dobrou o jornal deliberadamente. Se você veio se desculpar pelo que fez com sua irmã, estamos ouvindo. Não vim me desculpar, disse eu com firmeza. Vim esclarecer algumas coisas. Primeiro, não fui eu quem escolheu o momento da prisão de Marcos. Foi o FBI. Segundo, relatei minhas preocupações sobre as práticas comerciais dele porque estava preocupada que você perdesse suas economias para a aposentadoria, o que, como se viu, era uma preocupação válida.
Você poderia ter falado conosco em particular, interrompeu minha mãe. Você teria acreditado em mim em vez da Amber, desafiei. Você nunca acreditou antes. Seguiu-se um silêncio desconfortável, quebrado pelo escárnio de Amber. A clássica Jéssica. Sempre se fazendo de vítima, disse ela, com desdém. Você só está com inveja porque eu estava me casando primeiro, em um lugar melhor, com um homem mais bem-sucedido. Um homem que está atualmente sob custódia federal por roubar milhões de dólares, apontei. E sejamos claros, o FBI tem e-mails mostrando que você sabia exatamente o que Marcus estava fazendo. Você não era uma espectadora inocente, Amber. O rosto dela empalideceu. Eles estão tirando as coisas do contexto, como se você tivesse tirado meus códigos de autorização de e-mail do contexto para roubar meu depósito. Eu respondi, ou como se você tivesse tirado os almoços de Ryan do contexto para tentar convencer a mamãe de que eu estava tendo problemas de relacionamento. Minha mãe olhou para nós duas, com a confusão evidente no rosto. Amber, do que ela está falando? Nada, Amber respondeu rapidamente. A Jéssica só está tentando jogar a culpa em mim. Virei-me para encarar meus pais. Falei com a avó Ruth ontem. Ela me contou sobre a gravidez difícil da mamãe com a Amber e como vocês dois compensaram demais com ela depois que eu nasci. Meu pai se levantou abruptamente. Ruth não tinha o direito de discutir isso com você. Ela tinha todo o direito, insisti. Eu mereço saber por que meus pais sempre escolheram minha irmã em vez de mim. Porque eles permitiram seus piores comportamentos, porque ainda a defendem mesmo quando ela está envolvida em fraude. Não sabemos se ela está implicada, disse minha mãe fracamente. O FBI tem os e-mails, mãe, eu disse, suavizando um pouco o tom. E-mails em que a Amber fala especificamente sobre roubar meu espaço para me prejudicar, usar dinheiro de investidores para o depósito e ajudar o Marcus a mirar nos seus amigos para um esquema. Meu pai olhou para Amber. Isso é verdade? Por um momento, Amber pareceu pronta para negar tudo. Então, talvez percebendo a futilidade de mais mentiras, sua expressão endureceu. Marcus tinha um bom negócio até Jéssica estragar tudo, disse ela, desafiadora. E sim, eu aceitei o espaço dela porque merecia mais. Sempre tive que competir com a perfeita Jéssica, a advogada, Jéssica, a responsável. A única vez que tive algo melhor, um noivo mais impressionante, um casamento mais luxuoso, ela não aguentou e destruiu tudo. A sinceridade crua do ciúme dela era impressionante. Minha mãe afundou em uma cadeira, parecendo devastada. Nós fizemos isso, sussurrou ela, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Nós criamos essa competição entre vocês. Meu pai ainda parecia relutante em assumir a responsabilidade. Isso não justifica o envolvimento em fraude, Amber. Você ficou satisfeita com os retornos que Marcus prometeu? Amber respondeu, você também nunca questionou de onde vinha esse dinheiro. A conversa continuou por horas, verdades dolorosas emergindo à medida que décadas de dinâmica familiar eram dissecadas. Quando saí, nenhuma solução definitiva havia sido alcançada, mas pelo menos a realidade do nosso sistema familiar disfuncional havia sido reconhecida. No carro, liguei para Ryan para atualizá-lo. Como você está se sentindo? Ele perguntou depois que contei o confronto. Pensei na pergunta com cuidado. Mais leve, eu acho. Não exatamente feliz, mas como se algo que precisava acontecer finalmente acontecesse. Você vai manter contato com eles? Ainda não sei, admiti. Acho que preciso de um pouco de distância para descobrir que tipo de relacionamento é realmente saudável para mim ter com a minha família. Uma semana depois, o agente Cortez ligou novamente para me informar que o Ministério Público Federal havia decidido indiciar Amber como co-conspiradora no esquema de fraude de Marcus. Ela foi presa discretamente na casa dos meus pais, poupando-a do espetáculo público que ocorrerá em seu casamento. A notícia não me trouxe alegria, apenas uma sensação de inevitabilidade sombria. A irmã que tirou tanto de mim ao longo de nossas vidas finalmente tirou muito dos outros, e agora a justiça estava seguindo seu curso. 6 meses após o casamento desastroso de Amber, minha vida se transformou de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. O acontecimento mais inesperado veio na forma de uma carta registrada do Departamento de Justiça, um cheque de $25.000, o valor exato do meu depósito para o local, devolvido dos bens apreendidos no caso de fraude de Marcus.
A carta que acompanhava o documento explicava que, como vítima direta de fundos desviados pelos réus, eu tinha direito à restituição. Ryan e eu decidimos usar o dinheiro para o nosso casamento remarcado, embora nossa visão tivesse evoluído consideravelmente em relação aos planos originais. Em vez da grandiosa mansão histórica, escolhemos uma propriedade tranquila à beira-mar em Cape Cod menor, mais intimista e, em muitos aspectos, mais significativa do que havíamos imaginado inicialmente. Minha carreira também tomou um rumo surpreendente. Quando os sócios do meu escritório souberam do meu papel na descoberta do esquema de fraude de Marcos, ficaram impressionados com minhas habilidades investigativas e com a conduta ética de um caso que poderia apresentar conflitos de interesse significativos. Fui designado para uma nova equipe especializada em casos de fraude financeira, com uma promoção e um aumento salarial que refletiam minha experiência única. Os problemas legais de Amber progrediram por um caminho previsível. Após inicialmente se declarar inocente, ela finalmente aceitou um acordo judicial ao se deparar com as evidências esmagadoras contra ela. Ela foi condenada a 3 anos de prisão federal, substancialmente menos do que a pena de 12 anos de Marcos, mas ainda assim uma queda chocante para alguém que sempre pareceu se manter acima das consequências. Meus pais enfrentaram o próprio acerto de contas. Embora tenham conseguido recuperar parte do investimento por meio do processo de apreensão de bens, sua situação financeira ficou significativamente comprometida. Mais profundo foi o impacto emocional que sofreram ao confrontar seu papel em permitir o comportamento de Amber ao longo de sua vida. Depois de inicialmente me culparem por tudo, eles gradualmente começaram a reconhecer os padrões que a avó Ruth havia identificado. 2 meses antes do meu casamento, minha mãe ligou e perguntou se poderíamos tomar um café. Aceitei, com certa apreensão, sem saber o que esperar. Quando cheguei ao café, ela parecia mais velha e humilde do que eu me lembrava. Tenho consultado um terapeuta, disse ela depois que fizemos nossos pedidos. Seu pai também, embora ele não queira que eu lhe diga isso. Assenti, esperando que ela continuasse. Tenho pensado muito na nossa família, em como tratamos você em comparação com a Amber. Ela olhou para a xícara de café. Estávamos errados, Jéssica, terrivelmente errados por tantos anos. Lágrimas brotaram dos meus olhos, inesperadas e avassaladoras. Depois de uma vida inteira esperando por esse reconhecimento, ouvi-lo foi quase surreal. O que te fez perceber isso? Perguntei quando pude confiar na minha voz. Em parte, pelos problemas legais da Amber, por ver as evidências do seu comportamento expostas tão claramente, em parte pelas conversas insistentes da sua avó sobre a nossa criação, mas principalmente, ela fez uma pausa, olhando diretamente para mim, foi principalmente por observar como você lidou com tudo isso com tanta integridade. Você poderia ter sido vingativo, poderia ter nos abandonado completamente, mas manteve a dignidade o tempo todo. Conversamos por quase 3 horas naquele dia, iniciando o lento e difícil processo de reconstruir nosso relacionamento em termos mais honestos. Não foi exatamente perdão, as feridas eram profundas demais para uma resolução tão simples, mas foi um começo. Meu pai demorou mais para se conformar, pois seu orgulho dificultava que ele admitisse erros tão fundamentais. Mas 1 mês antes do casamento, ele ligou e perguntou se eu estaria disposta a deixá-lo me levar até o altar. Não mereço essa honra, disse-lhe rispidamente, mas gostaria de ter a chance de fazer uma coisa paterna direito. Concordei, estabelecendo limites claros sobre seu papel e comportamento naquele dia. Nosso relacionamento permaneceu incerto, mas o esforço significou alguma coisa. Na semana anterior ao meu casamento, recebi uma carta da Amber, enviada do Presídio Federal onde ela cumpria pena. Deixei-a fechada no balcão da minha cozinha por 3 dias, sem saber se ler suas palavras ajudaria ou prejudicaria meu estado emocional tão perto do dia do meu casamento. Quando finalmente abri, encontrei 5 páginas manuscritas do que parecia ser uma reflexão genuína. Não havia desculpas explícitas, Amber ainda não era capaz desse nível de responsabilidade, mas havia um reconhecimento da competição que ela sempre sentirá comigo e um reconhecimento de que suas ações, no fim das contas, a prejudicaram mais do que a todos. Eu achava que vencer significava pegar o que você tinha, escreveu ela perto do fim. Nunca construí nada por conta própria, apenas tentei pegar atalhos para o que eu achava que me faria feliz. Agora não tenho nada, e de alguma forma você ainda tem tudo o que importa. Não respondi imediatamente, decidindo esperar até depois do casamento. Suas palavras mereciam consideração, mas eu precisava me concentrar no meu futuro e não no nosso passado doloroso.
O dia do meu casamento amanheceu claro e fresco, um perfeito sábado de outubro no Cabo. A cerimônia seria realizada em um deck com vista para o Atlântico, com apenas 60 convidados, verdadeiros amigos e familiares que nos apoiaram em tudo. Enquanto eu me vestia com meu vestido simples, mas elegante, bateram à porta da minha sala de preparação. Minha avó Ruth entrou, radiante em um vestido prateado que combinava com seus cabelos brancos. Tenho uma coisa para você, disse ela, abrindo uma pequena caixa de veludo e revelando um par de brincos de safira. Estes eram da minha mãe e da mãe dela antes disso. Sempre os desejei para você. Enquanto me ajudava a calçá-los, ela acrescentou baixinho: sabe, na história da nossa família, houve outras irmãs difíceis, outros períodos de distanciamento e reconciliação. Famílias são complicadas, Jéssica. As fortes encontram maneiras de se curar sem negar a verdade do que aconteceu. Suas palavras ficaram comigo enquanto eu caminhava pelo corredor de braços dados com meu pai, vi Raya me esperando com lágrimas nos olhos e fiz votos que pareceram ainda mais significativos pela jornada que havíamos percorrido para chegar àquele momento. Durante a recepção, olhei ao redor para os convidados que comemoravam conosco, meus pais, sentados um tanto sem jeito, mas presentes, e minha avó, dançando alegremente com o avô de Ryan, colegas que apoiaram minha carreira, e amigos que ficaram ao meu lado durante todo o processo com Amber e Marcos. A ausência da minha irmã era perceptível, mas não devastadora. Cada um de nós havia escolhido seu próprio caminho e agora convivíamos com as consequências dessas escolhas. Naquela noite, enquanto Ryan e eu dançávamos sob as luzes na praia, ele perguntou: você vai responder à carta da Amber? Considerei a pergunta cuidadosamente. Sim, mas sem expectativas. Acho que há valor em reconhecer o reflexo dela, mas não espero uma transformação milagrosa ou uma irmandade perfeita. Ele assentiu. Parece sensato. Compaixão cautelosa. Exatamente, concordei. Posso deixar a porta entreaberta sem ficar vulnerável na entrada. 3 dias depois de voltar da nossa lua de mel, escrevi uma resposta breve e honesta para Amber. Não minimizei o mal que ela causou, mas reconheci seu aparente desejo de entender melhor suas próprias motivações. Incluí uma foto do casamento, não para exibir minha felicidade, mas para compartilhá-la, um pequeno gesto em direção a qualquer relacionamento que possa ser possível no futuro. Ao fechar o envelope, refleti sobre a estranha jornada que me trouxera até ali. O que começou com o roubo de um local para casamento se transformou em revelações sobre minha família, as atividades criminosas da minha irmã e, por fim, minha própria força e meus valores. Perdi um lugar, mas ganhei clareza, perdi certas ilusões sobre minha família, mas ganhei relacionamentos honestos, perdi uma irmã em alguns aspectos, mas talvez, algum dia, possa ganhar uma conexão mais autêntica com ela. Às vezes, a justiça chega em pacotes inesperados. Às vezes, o que você acha que quer, como um casamento perfeito em uma mansão histórica, acaba sendo menos valioso do que o que você realmente precisa: verdade, integridade e a coragem de defender ambas. Se você já sofreu uma traição familiar ou teve que fazer escolhas difíceis entre lealdade e fazer o que é certo, espero que minha história lhe dê algum conforto. A vida raramente oferece resoluções perfeitas, mas proporciona oportunidades de crescimento e novos começos. Adoraria ouvir seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. O karma já trabalhou a seu favor após uma traição familiar? Você percebeu que a justiça às vezes chega de maneiras inesperadas? Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre dinâmica familiar, crescimento pessoal e o caminho, às vezes, complicado para a justiça. Obrigada por ouvir minha jornada e lembre-se de que, mesmo depois das mais sombrias tempestades familiares, pode haver lindos recomeços. Às vezes, a vida que você reconstrói após uma traição se torna mais forte e significativa.